Olá, meu nome é Stanley Costa, eu sou professor universitário de Direito Civil, Processo Civil, também professor de cursos preparatórios para concurso público, e este é o nosso canal de estudos específicos em Direito Civil e Processo Civil. Aqui você vai encontrar material de apoio universitário, as chamadas pós-aulas, em que faço explicações mais profundas e reflexões doutrinárias sobre temas de direito civil e processo civil, organizados por disciplina. E você também vai encontrar material de apoio para estudos preparatórios para concurso público, com explicações mais objetivas, breves, e onde também apresento alguns precedentes jurisprudenciais mais pacíficos, especificamente precedentes das cortes superiores, além de resolvermos algumas questões que já foram cobradas anteriormente em certames Brasil afora. Nesse vídeo, nós vamos começar uma nova série de estudos especial para aqueles que estão se preparando para o exame da OAB. O nome dessa série é QCivil. Aqui nós vamos resolver algumas questões e comentar questões que já foram cobradas em exames da OAB anteriores e também questões de outros concursos que entendo possam te ajudar na preparação específica para a prova da ordem. Tá? Cada vídeo será separado por tema e este primeiro vídeo nós vamos trabalhar alguns temas da parte geral. Vamos literalmente começar pelo começo com a análise dos primeiros artigos do Código Civil. Separei aqui para o primeiro vídeo deste QCivil algumas questões relacionadas ao tema da personalidade e capacidade. Personalidade e capacidade são institutos fundamentais do direito civil e que nos cursos preparatórios que tenho ministrado, tenho percebido uma certa dificuldade, inclusive daqueles que realizaram, que já fizeram a faculdade de Direito. Por ser uma matéria estudada lá nos semestres iniciais, alguns acabam esquecendo as diferenças e as peculiaridades de cada um desses institutos. O que é personalidade e o que é capacidade? Isso é o que eu pretendo esclarecer por meio da resolução de algumas questões que separei. Veja lá, primeira questão que separei para o nosso vídeo de hoje, uma questão de 2009, ainda quando a CESP elaborava os exames da OAB, mas uma questão atualizada e que trata de um tema que pode cair nos próximos exames da OAB já elaborados pela FGV. Então, também tem a sua serventia, também uma questão útil para os seus estudos. Vamos lá à resolução dessa primeira questão, que diz o seguinte: assinale a opção correta acerca das pessoas naturais e jurídicas. Alternativa A. A personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. Alternativa B. O indivíduo de 16 anos de idade, ao contrair casamento, adquire a plena capacidade por meio da emancipação, voltando à condição de incapaz se, um ano após o casamento, sobrevier a separação judicial. Alternativa C. Na sistemática do Código Civil, não se admite a declaração judicial de morte presumida sem decretação de ausência. E alternativa D. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com o início de suas atividades jurídicas. Esta uma questão, posso dizer, até simples, mas por ser um tema tratado nos semestres iniciais do curso de Direito, alguns acabam se esquecendo e cometendo erros que são bobos, por assim dizer.
né? Essa é a típica questão que você tem que acertar e contabilizar lá para a sua aprovação. Sem dúvidas, a alternativa correta é a letra A, que diz: a personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. Esta afirmação está de acordo com o artigo 2º do Código Civil, que diz: a personalidade começa do nascimento com vida. É bem verdade que existe uma discussão doutrinária e jurisprudencial bastante complexa sobre qual é o marco inicial da personalidade, existindo ao menos 3 teorias, que é a teoria concepcionista, inclusive a teoria que eu adoto, entendo mais pacífica na jurisprudência e até mesmo na doutrina majoritária, que diz: a personalidade começa da concepção. Temos a teoria da personalidade condicional, especialmente pregada e difundida pelo célebre doutrinador Washington de Barros Monteiro, que diz que o nascituro é uma pessoa eventual, portanto, existe uma expectativa de aquisição da personalidade que está subordinada a um evento futuro e incerto. Isso é condição, evento futuro incerto, qual seja o nascimento com vida. E a teoria natalista, que diz: a personalidade começa do nascimento. Claramente, essa teoria natalista é a adotada pelo Código Civil conforme disposição do artigo 2º, que, numa interpretação muito simples, diz: a personalidade começa do nascimento. E veja bem, apesar do dissenso doutrinário e jurisprudencial, e esta ser uma questão de 2009, há muito tempo percebo que concursos Brasil afora, e não é diferente na OAB, no que toca ao começo da personalidade, tem adotado o texto da lei, tem caído quase que Ctrl+C, Ctrl+V. Portanto, teoria natalista, especialmente em questões objetivas, tá? Então, sempre que cair na sua prova, de acordo com o Código Civil, qual é a teoria adotada com relação ao início da personalidade, por força do artigo 2º, diga: teoria natalista, a personalidade começa do nascimento, apesar do dissenso jurisprudencial e doutrinário. Até entendo que doutrinário e jurisprudencialmente, e até no próprio Código Civil, em alguns outros artigos, a teoria concepcionista prevaleça. Mas por conta da clareza do artigo 2º, não poderíamos admitir uma outra resposta aqui para essa questão. A alternativa B diz: o indivíduo de 16 anos de idade, ao contrair casamento, adquire a plena capacidade por meio da emancipação. Até aí, perfeito. De fato, o casamento é uma das hipóteses de emancipação legal prevista lá no artigo 5º, parágrafo único, inciso 2º do Código Civil. O problema da alternativa está na parte final, quando o enunciado diz, quando a alternativa diz: voltando à condição de incapaz, se 1 ano após o casamento sobrevier a separação judicial. Emancipação, ela não é passível de revogação, tá? Uma vez emancipado em definitivo. Nós até vamos falar sobre a possibilidade de um indivíduo retornar ao estado de incapaz sem decorrência de nulidade do ato que ensejou a emancipação. Por exemplo, uma emancipação feita por instrumento particular, uma emancipação voluntária por instrumento particular, nula de pleno direito. Ou se o casamento contraído for julgado nulo, aí sim passível, ou possível concluirmos pelo retorno ao estado de incapaz. Na verdade, nem seria um retorno propriamente dito, porque a declaração de nulidade produz efeitos ex tunc. Agora, se o indivíduo, ao casar,
é emancipado, e de fato é à luz da lei, o divórcio não faz com que retorne ao estado de incapaz. Então, a partezinha final da alternativa B está incorreta. Ele não volta à condição de incapaz com a dissolução do casamento, seja por divórcio ou por morte. Alternativa C diz: na sistemática do Código Civil não se admite a declaração judicial de morte presumida sem decretação de ausência. Alternativa absolutamente errada, né? O erro está exatamente no não. Você sabe que a partir do artigo 22, o legislador reserva um capítulo para tratar sobre a morte presumida com decretação de ausência, né? Dividindo essa decretação da morte em algumas fases: fase de curadoria, fase de sucessão provisória, fase de sucessão definitiva. Então, definitivamente existe no Código Civil a sistemática da morte presumida com decretação de ausência, razão porque a alternativa está incorreta. E letra D, a questão diz: a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com o início de suas atividades jurídicas. Questão ou alternativa incorreta, porque afronta diretamente o artigo 45 do Código Civil, que determina o começo da pessoa jurídica como sendo o momento em que o seu ato constitutivo é inscrito no respectivo cartório, tá? No respectivo registro. A pessoa jurídica, a personalidade da pessoa jurídica, não começa do início das suas atividades, mas da inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro, no competente cartório. Ao contrário da pessoa natural, cuja personalidade, por força do artigo 2º, começa do nascimento com vida. Tá? Nunca se esqueça da corrente doutrinária, jurisprudencial, concepcionista, que diz que a pessoa natural começa da concepção. Próxima questão, questão de 2008, também elaborada pela CESP, mas atualizada e útil para os seus estudos, diz o seguinte, na sua tela: pessoa natural é todo ente físico ou moral suscetível de direito e obrigações, sendo, portanto, sujeito de direitos. Tendo o fragmento de texto acima como referência e considerando os dispositivos do Código Civil relativos às pessoas natural e jurídica, assinale a opção correta. A capacidade de exercício da pessoa natural corresponde à sua inaptidão para ser sujeito de direito. Alternativa B. A capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe a de gozo ou de direito, mas esta pode subsistir sem aquela. Alternativa C. A incapacidade relativa da pessoa natural não pode ser suprida. Ponto. Alternativa D. O estado político da pessoa natural indica a sua situação em relação ao matrimônio e ao parentesco consanguíneo ou por afinidade. Essa daqui é uma questão bastante atualizada, tá? Apesar do ano 2008 de ter sido elaborado pela CESP ainda, uma questão muito interessante para os seus estudos preparatórios para a OAB, tá? Primeiro, porque ela coloca aqui em conflito os institutos da capacidade de fato e da capacidade de direito. Como disse, existem dois institutos que são fundamentais em direito civil: personalidade, que é, segundo a doutrina, a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, o atributo que nos faz pessoas e, portanto, nos garante uma proteção mínima por parte do Estado, independente de quem seja, do que tenha feito, da idade, da condição psíquica,
que são chamados direitos da personalidade, enquanto que capacidade, a doutrina diz, é a medida da personalidade. Capacidade é a medida da personalidade. Acontece que existem duas espécies de capacidade. A capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito, também chamada de capacidade de gozo, é, segundo a doutrina, a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Você nota que este é um conceito muito próximo ao de personalidade. Em algumas vezes até se confundem. Alguns doutrinadores chegam a dizer que personalidade e capacidade de direito são expressões correlatas, como é o caso do Orlando Gomes. Eu, particularmente, não concordo, porque reconheço à luz da lei a existência de entes despersonalizados, ou seja, entes que não têm personalidade, mas têm capacidade de direito. É o caso do condomínio, do espólio, da massa falida, da herança jacente e da herança vacante. Então, eu, particularmente, me coaduno à corrente doutrinária que distingue personalidade de capacidade de direito. Mas é inegável, os institutos são muito semelhantes, principalmente porque o legislador civilista, no artigo 1º do Código Civil, diz: toda pessoa, portanto, todo aquele que tem personalidade é capaz de direitos e deveres. Todo aquele que tem personalidade também tem capacidade de direito. Toda pessoa é capaz de direito. Capacidade de direito é, portanto, a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz. Independente da idade, independente do estado psíquico, físico, toda pessoa é capaz de direito. Você não pode confundir personalidade e capacidade de direito com capacidade de fato, ou capacidade de exercício, também chamada. A capacidade de fato é a aptidão para exercer seus próprios direitos de forma autônoma. É a aptidão para exercer os atos da vida civil pessoalmente, ou seja, independentemente de representação ou assistência. Esta capacidade de fato, ela é gradual. Existem absolutamente incapazes, relativamente incapazes e plenamente capazes. Considerando essa explicação, agora vamos para a questão. A primeira alternativa diz assim: a capacidade de exercício da pessoa natural corresponde à sua inaptidão para ser sujeito de direito. Dois erros grosseiros aqui na alternativa. Primeiro, porque capacidade está relacionada à aptidão e não inaptidão, né? Então, o termo ali por si só já estaria errado. Capacidade nos remete para aptidão e não inaptidão. Mas a alternativa segue. A capacidade de exercício, que é a capacidade de fato da pessoa natural, corresponde à sua inaptidão para ser sujeito de direito. E aí completa o erro. Capacidade de exercício ou de fato está relacionada à aptidão para exercer direitos e não para ser sujeito de direito. A capacidade de direito ou de gozo está relacionada à aquisição de direitos. Portanto, está relacionada à aptidão para ser sujeito. Capacidade de exercício, não. Capacidade de exercício, capacidade para exercer, de forma autônoma, pessoalmente, os direitos titularizados. A alternativa B é a alternativa correta. Diz o seguinte: a capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe a de gozo ou de direito, mas esta pode subsistir sem aquela. Perfeita afirmação. A capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe a de gozo. E isso é evidente porque toda pessoa natural tem capacidade
de direito ou de gozo. Portanto, não tem como existir uma pessoa que tenha capacidade de fato e não tenha capacidade de direito. Entendeu a lógica da alternativa? A capacidade de exercício ou de fato realmente pressupõe a de gozo. Agora, a recíproca não é verdadeira. É possível que nós tenhamos uma pessoa, portanto, um sujeito dotado de personalidade, que tenha capacidade de direito ou de gozo, mas não tenha capacidade de fato, porque esta última é gradual. Temos os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, os relativamente incapazes, por alguma das hipóteses do artigo 4º, e aí sim, os plenamente capazes, que são aqueles que têm tanto capacidade de direito quanto capacidade de fato. Alternativa C, a incapacidade relativa da pessoa natural não pode ser suprida. É evidente que pode. Pode ser suprida pela assistência. O relativamente incapaz que celebrar negócios jurídicos sem assistência, esse vício gera anulação, ou pode gerar anulação do negócio celebrado. Agora, essa relativa incapacidade pode ser suprida pela assistência. Da mesma forma que a absoluta incapacidade pode ser suprida por meio da representação. E por fim, a alternativa D, totalmente errada e totalmente fora do contexto, diz lá: o estado político da pessoa natural indica a sua situação em relação ao matrimônio e ao parentesco consanguíneo por afinidade. O estado político da pessoa natural está relacionada a temas como nacionalidade, naturalidade, cidadania, não tem nada a ver com matrimônio ou parentesco. Matrimônio, parentesco estão relacionados ao estado familiar da pessoa natural. Portanto, a alternativa absolutamente incorreta. Próxima questão, uma questão da Fundação Carlos Chagas, de uma prova de analista judiciário, mas que serve também de apoio para os seus estudos preparatórios para a OAB. Tá? Questão até simples. Veja lá, sendo o ser humano sujeito de direitos e deveres, nos termos do artigo 1º do Código Civil, pode-se afirmar que a capacidade se confunde com legitimação. Alternativa B, todos possuem capacidade de fato. Alternativa C, capacidade é a medida da personalidade. Alternativa D, não existe mais de uma espécie de capacidade. E a alternativa E, a capacidade de direito é sinônimo de capacidade limitada. Alternativa correta, letra C. Uma frase, uma expressão doutrinária, tá? A capacidade é a medida da personalidade. Isso nos diz a doutrina. Essa é uma frase célebre da doutrina. A capacidade é a medida da personalidade. Agora, a despeito desse teminha que é doutrinário, as outras alternativas estão absolutamente erradas. Alternativa A diz ali, capacidade se confunde com legitimação. Não, totalmente errado. Personalidade não se confunde com capacidade, capacidade de direito não se confunde com capacidade de fato e capacidade não se confunde com legitimação. Legitimação é a capacidade específica para a realização de alguns atos jurídicos. Alguns atos da vida civil dependem de mais do que a capacidade de exercício para a sua validade. Dependem de legitimação, dependem de uma capacidade específica. Como é o caso da venda de ascendente para descendente. O legislador diz que é anulável a venda de ascendente para descendente, mesmo que eles sejam plenamente capazes. A forma de tornar esse ato jurídico válido será pelo assentimento, pela concordância dos outros descendentes e do cônjuge do vendedor. Portanto, nesse caso, não basta a capacidade, precisa de legitimação.
legitimação, capacidade específica para determinados atos. Alternativa B, também errada. Todos possuem capacidade de fato. Todos possuem capacidade de direito. Capacidade de fato, não. Ela é gradual. Existem absolutamente incapazes, relativamente incapazes e plenamente capazes. Alternativa D. Não existe mais uma espécie de capacidade. Você sabe, existe capacidade de direito, capacidade de fato. E a alternativa E, a capacidade de direito é sinônimo de capacidade limitada. Não. A capacidade de direito é um instituto absoluto. Portanto, um atributo que não admite relativização. Capacidade de direito, não. Não tem como um indivíduo ser mais capaz de direito ou menos capaz de direito. Esse instituto, este atributo, é absoluto. Não admite relativização. A capacidade de fato é que é passível de limitação. E no âmbito da capacidade de fato é que nós vamos falar em absoluta incapacidade, em relativa incapacidade e plena capacidade. Portanto, a alternativa E, errado. Últimas duas questõezinhas de certo ou errado, da CESP, tá? Mas interessantíssima, por isso reservei aqui para o nosso primeiro QC Civil especial para a OAB. Veja lá na sua tela. Questão de 2009, para uma prova de técnico judiciário do TRT 17ª Região. Julgue os itens que se seguem acerca da personalidade e da capacidade de direito. A capacidade é a medida da personalidade, sendo que para uns a capacidade é plena, para outros limitada. A afirmativa está correta. Começa com aquela frase célebre da doutrina, a capacidade é a medida da personalidade, e a partir de então, focada no tema da capacidade de fato, diz que para uns a capacidade é plena, quando tem tanto capacidade de fato quanto capacidade de direito, e para outros ela é limitada, absolutamente incapaz, relativamente incapaz, de fato. Artigos 3º e 4º do Código Civil. Questão também da CESP, prova de analista judiciário, certo ou errado. Quanto à vigência da lei, a capacidade e ao direito sucessório, julgue os próximos itens. A afirmativa é a seguinte: a capacidade de exercício ou de fato pressupõe a de gozo, mas esta pode subsistir sem a capacidade de exercício. Essa afirmativa nós analisamos até mesmo em questão anterior. A capacidade de exercício pressupõe a capacidade de gozo. A capacidade de fato, que é a capacidade para o exercício pessoal dos atos da vida civil, sem representação, sem assistência, pressupõe a existência da capacidade de direito. Porque toda pessoa tem capacidade de direito. Portanto, nós não vamos ter em nenhum cenário alguém que tenha capacidade de fato e não tenha capacidade de direito. Agora, é possível que o indivíduo tenha só capacidade de direito, não tenha capacidade de fato. É o caso dos absolutamente incapazes. É possível que o indivíduo tenha capacidade de direito e capacidade de fato para alguns atos, mas não para todos, relativamente incapazes. Portanto, a alternativa está corretíssima. E guarde essa afirmação. A capacidade de exercício ou de fato pressupõe a de gozo ou direito. Mas esta capacidade de direito pode subsistir sem a capacidade de exercício. Este foi o nosso primeiro QC Civil especial para a OAB. Resolvemos algumas questões. Espero que o vídeo tenha sido claro e útil para os seus estudos. E recomendo que você, lá na descrição do vídeo, baixe o material que eu preparei e coloquei aí à disposição para download em PDF. Tá? Na descrição do vídeo você vai encontrar um link para fazer download de um material com essas questões que nós resolvemos, tá? Comentar a alternativa
por alternativa, ok? E também você vai encontrar aí na descrição os meus links para a rede social, para você, se quiser me seguir lá no Instagram, me seguir lá no Facebook, onde vez ou outra compartilho algumas dicas que também podem ser úteis para os seus estudos. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus colegas. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.